No deserto, entre a poeira e o altar, um povo recém-liberto recebe um código que parece pesado: leis de sacrifício e pureza. Mas o que realmente está em jogo? Não são apenas regras antigas, mas um espelho que reflete nossa própria busca por significado e pertencimento. Como rituais de sangue e fogo podem apontar para uma transformação interior? E se a santidade não for sobre distância, mas sobre um encontro radical que redefine cada relação? O que significa hoje ser um povo separado não por muros, mas por um propósito? A resposta começa onde a necessidade humana encontra a graça divina, no coração de um livro que ainda tem muito a sussurrar. O livro de Levítico se desdobra não como um código arcaico, mas como um diálogo profundo sobre como o sagrado invade o ordinário. No centro dessa conversa está um duplo movimento: o sacrifício exterior e a santidade interior. Dois lados da mesma moeda de uma fé que busca habitar a presença de um Deus santo. Os sacrifícios detalhados, o holocausto, a oferta pela culpa, a oferta de paz, não são meras formalidades. Eles são a linguagem gestual de uma comunidade aprendendo a lidar com a realidade do pecado e da graça. Cada animal levado ao altar, cada derramamento de sangue, prefigura a necessidade de uma expiação que vem de fora, um custo pago para restaurar uma relação quebrada. É um sistema que ensina, através do tangível, que a separação causada pela transgressão tem consequências reais e que a reconciliação exige mediação. A imagem do sacerdote aspergindo sangue, o fogo consumindo a oferta no altar, tudo aponta para uma verdade mais profunda. A pureza não é alcançada por esforço próprio, mas recebida através de um ato de substituição e perdão. Essa dinâmica exterior, porém, não tem sentido se não ecoa em uma transformação interior. Levítico rapidamente transversa o pátio do altar para a praça do acampamento e, finalmente, para o recesso do coração humano. O chamado "santificai-vos porque eu sou santo" não é um convite a um isolamento ascético, mas um apelo a uma integridade que permeia cada esfera da vida. As leis sobre pureza ritual, que podem parecer distantes, são na verdade metáforas poderosas sobre como o que é impuro contamina nosso entorno e nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus e com o próximo. A pureza não é apenas sobre evitar contato com cadáveres ou doenças, é sobre impedir que a corrupção moral e a injustiça se espalhem pela comunidade. Quando a lei proíbe a calúnia, exige justiça nos negócios, ordena o amor ao estrangeiro e defende os vulneráveis, ela está traçando o contorno de uma santidade relacional. Ela diz que um coração purificado por Deus inevitavelmente produz ações que protegem, honram e restauram. A tensão vivida por aquela comunidade no deserto é a mesma que enfrentamos. Como manter a santidade em um mundo de escassez, conflito e dúvida? A resposta de Levítico não é uma lista de regras a ser cumprida com zelo frio, mas um caminho de consagração constante. A tenda da congregação, com seu cheiro de incenso e sangue, simboliza esse lugar de encontro onde a entrega radical se encontra com a graça que habita no meio. As leis severas sobre a lepra ou a desobediência não são o retrato de um Deus vingativo, mas a descrição dolorosa das consequências do pecado em uma comunidade, forçando-a a encarar a seriedade da ruptura e, paradoxalmente, a profundidade da necessidade de perdão. A santidade, portanto, é um processo. É a decisão diária de alinhar nossas ações, nossos negócios, nossas palavras e nossos silêncios com o caráter do Deus que habita entre nós. Ela não é um muro de separação, mas um propósito que nos separa para o serviço, para a justiça, para o amor. Ser um povo separado significa ser um povo que reflete, em suas práticas cotidianas, a luz de um Deus que é, ao mesmo tempo, fogo consumidor e refúgio seguro. A jornada de Levítico termina não com uma declaração de perfeição alcançada, mas com a inauguração de um caminho, um mapa para habitar, em plenitude e responsabilidade, na presença do Eterno, onde cada detalhe da vida é uma oportunidade de adoração, e cada relacionamento, um altar possível para a graça. Se a santidade tem seu ponto de partida simbólico no altar, onde o sangue fala de expiação, ela rapidamente se espalha como rios de água viva para irrigar cada canto da existência comunitária. O livro de Levítico, após estabelecer o sistema sacrificial, desce do Monte Sinai para a planície do acampamento, transformando a teologia em etiqueta, em justiça, em um jeito de ser no mundo. As leis que se seguem não são um apêndice burocrático, mas a anatomia prática de uma nação que deseja refletir o caráter de um Deus santo em suas ações mais cotidianas.
A pureza ritual, com suas distinções entre o limpo e o imundo, serve como uma lente de aumento para uma verdade mais profunda. A integridade moral é contagiante, para o bem e para o mal. Uma comunidade que tolera a desonestidade nos pesos e nas medidas, que silencia diante da calúnia ou que oprime o estrangeiro, por mais que realize sacrifícios perfeitos no tabernáculo, está espiritualmente impura. A impureza não reside apenas no contato com um cadáver, mas na corrosão da confiança que nasce da mentira. A santidade, portanto, se manifesta no mercado, nos tribunais improvisados sobre as tendas, nos lares onde se decide acolher ou marginalizar o órfão e a viúva. É uma santidade que cuida da ecologia das relações humanas, entendendo que a injustiça social é uma forma de contaminação que impede a presença habitável de Deus no meio do povo. As prescrições sobre o ano sabático e o jubileu são talvez o ápice dessa visão radical. Elas não são meramente regulamentos agrícolas, mas um ato de fé coletiva, um reconhecimento de que a terra, as colheitas e até as pessoas não são propriedade absoluta, mas empréstimos sagrados de Deus. Deixar a terra descansar e libertar os escravos a cada 50 anos era um golpe de estado espiritual contra a ganância e a desesperança. Uma afirmação prática de que a verdadeira segurança não está na acumulação, mas na fidelidade de Deus que provê. Essa teologia econômica forçava o israelita a viver com mãos abertas, confiando que a bênção divina viria não da exploração, mas da obediência que espelhava o caráter generoso do Criador. A santidade, nesse sentido, é um ato de resistência criativa contra as lógicas de um mundo que valoriza o lucro imediato e a autossuficiência. Ela pergunta: como nossas transações comerciais, nossos contratos e nossa gestão dos recursos podem ser um ato de adoração? A resposta de Levítico é clara. Quando agimos com equidade, quando perdoamos dívidas, quando respeitamos os ciclos de descanso, estamos dizendo que o Senhor é o dono de tudo e que nosso próximo é nosso reflexo. A tenda da congregação permanece como o centro, mas sua influência deve se irradiar para cada tenda particular, para cada campo, para cada mesa de negociações. A conclusão inevitável é que não há separação entre o sagrado e o secular no projeto divino. O que acontece no altar deve ecoar no conselho familiar, no julgamento da causa do pobre e na honestidade do trabalho manual. A santidade é, portanto, um projeto de totalidade. Ela não permite que haja um cantinho da vida onde a ética do reino não precise reinar. É um chamado a uma coerência que dói, pois exige alinhamento constante. Mas é também a única trilha que leva a uma humanidade plena, onde a imagem de Deus, deformada pelo egoísmo e pela injustiça, pode ser restaurada. Viver essas leis era e ainda é aprender a enxergar o rosto de Deus no próximo e a tratar a criação com a reverência que se deve apenas ao Criador. Levítico, em sua profundidade, transcende o tempo e se apresenta como um convite radical à santidade integral. As leis de sacrifício e pureza não são imposições arbitrárias, mas a expressão prática de um Deus que deseja habitar no meio de um povo falível. O sistema sacrificial, com seu derramamento de sangue e ofertas queimadas, prefigura a necessidade universal de expiação, apontando para um futuro onde o perdão seria acessível de forma definitiva. Contudo, a santidade exigida vai além do altar. Ela invade a cozinha, o mercado, o tribunal e o lar. A proibição de comer certos animais ensina a discernir o que é saudável para a comunidade. A pureza ritual após contato com um cadáver ou doença lembra que a vida é sagrada. O cerne da mensagem está na ética relacional. Levítico 19 ordena: não furtar, não mentir, não caluniar, amar o próximo como a si mesmo. Aqui, a santidade se desdobra em ações concretas que sustentam a teia social. Oprimido o estrangeiro, exploração do trabalhador, injustiça no julgamento, tais práticas contaminam a comunidade. O ano sabático e o jubileu elevam essa visão. Ao deixar a terra descansar e perdoar dívidas, Israel proclamava que a segurança não está na acumulação, mas na fidelidade de Deus. Era um ato de fé coletiva que desmontava a opressão. No clímax, o dia da expiação sintetiza tudo. O sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para purificar o povo,
simbolizando que o perdão divino alcança até as falhas mais profundas. É um momento de graça que permite recomeçar. Para a comunidade, isso significa que a santidade não é sobre perfeição, mas sobre arrependimento e compromisso renovado. A resolução é clara. A tenda da congregação, com seu altar e sua luz, era o símbolo máximo desse encontro. Mas sua santidade não podia ficar confinada às suas cortinas. Ela tinha que se espalhar pelas ruas do acampamento, pelos campos de cultivo, pelas casas onde as famílias tomavam suas decisões. Era uma santidade que não discriminava entre o público e o privado, exigindo que até os gestos mais íntimos fossem permeados pela consciência da presença divina. A santidade é um projeto de totalidade, onde o encontro com o sagrado exige coerência entre o culto e a conduta. Levítico, portanto, não é um fardo, mas um mapa para habitar na presença do Eterno, tratando o próximo com reverência e cuidando da criação como empréstimo sagrado. Essa visão desafia-nos a viver de forma contracultural, onde a justiça, a misericórdia e a fidelidade são as marcas de um povo separado. Em um mundo que prioriza o imediato, Levítico nos chama a uma paciência sagrada. Descansar a terra, perdoar dívidas, buscar reconciliação. É um chamado a ver o rosto de Deus em cada pessoa e a agir com integridade. A santidade se torna um ato de resistência amorosa, fundamentada na confiança de que o Senhor provê e habita entre nós. Para mais encontros sagrados como este, inscreva-se e dê seu like no canal.